Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o capítulo 4, que é um capítulo eu achei bem interessante, que é o medo do abandono nos perfis controladores. Acho que a gente nunca associa pessoa medrosa a pessoa controladora. Curioso isso, né? Bem interessante. E começa assim, na página 56. Tá pequenininho o número. O medo é o desconhecimento de suas reais capacidades, habilidades e limites. Onde há medo, podemos afirmar duas possibilidades: talento enterrado ou culpas não enfrentadas e não resolvidas. Interessante, né? Muito curioso, é uma abordagem diferente em relação às pessoas que têm medo. Porque tem pessoas que têm medos, verdadeiras fobias crônicas. Eles têm medo, ponto, acabou. Isso é muito sério. As pessoas que tentam controlar tudo e todos não querem ter contato com seus medos. É apavorante pensar que seus elos afetivos passarão por situações que fariam o controlador sofrer demasiadamente. Muitos chamam de amor essa preocupação crônica, como as pessoas de quem você com as pessoas de quem você gosta, mas muitas vezes ela é a manifestação de um medo sistemático de que algo ruim lhe aconteça. Medo é o amor paralisado, amordaçado, exaustivo, a caminho de dores e doenças terríveis. Interessante, né? Geralmente a pessoa que tem medo ou a pessoa controladora, rinite, ela costuma achar que isso é amor. Ai, nossa, eu morro de medo que aconteça isso com meu filho porque eu amo demais. Muitas vezes isso não é amor, isso é controle. É interessante, leva a gente a pensar em algumas atitudes que são meio que inatas, né? A gente faz meio que no automático. As pessoas que amam confiam na capacidade e na competência dos seus amores para viver e dar conta de suas próprias dores e suas próprias escolhas. É aquele velho ditado, é um clichê, né? Deixo livre quem eu amo, se eles virem a mim. Porque na verdade, quando você ama realmente a pessoa, você não tolhe, não controla. Isso não é amor. Isso é controle. É diferente. O controlador é alguém que fica tentando, de formas subhumanas, carregar em suas costas o peso que não lhe pertence. Com isso, emana energias da potência, de impotência, emana energias de impotência. Ele se sente impotente, ele se sente desvalorizado, incapacitado sobre ele mesmo e sobre a pessoa que ele ama. Nesses casos das relações humanas, o medo é a culpa que não foi enfrentada e resolvida. Interessante. A culpa, quando não é trabalhada, com o passar do tempo, ela vira medo. Não sou eu que estou falando. É uma entidade espiritual. E parece um contrassenso. Mas não existe amor sem culpa. Quando eu li esse trecho, eu fiquei pensativa. Eu falei, nossa, que curioso. Como não existe amor sem culpa? E aí ela nos esclarece, até num grifo meu aqui, a culpa é um sentimento cujo a função é recriar as crenças que temos sobre os relacionamentos. Toda vez que algo não estiver em equilíbrio, ela vai apontar onde necessitamos rever a forma de nos relacionarmos com alguém, indicando que precisamos pensar. O relacionamento, ela só será tóxica quando não soubermos gerir essas suas funções educativas, promotoras de melhorias e limites na convivência.
quando não é enfrentada corretamente, tende a se apresentar como medos ignorados da vida emocional. Então, eu acho curioso quando eu li esse trecho aqui, esse grifo que eu fiz depois, porque eu achei interessante, porque eu durante muito tempo me senti culpada por muitas coisas que eu fiz durante o meu último relacionamento. Eu achava que eu ontem, quando eu estava relendo esse capítulo, eu fiquei pensando, falei, nossa, então daí tá a minha culpa. Que de vez em quando eu falo, ai, como eu fui má, como eu fui péssima em relação ao meu ex-marido, como eu fui triste. É uma culpa, porque eu não soube gerenciar esse momento. Quando eu senti isso, eu deveria ter percebido que eu estava agindo de forma errada, mas agora é tarde. Mas a gente é bons amigos hoje. Já enfrentamos isso. Das pessoas que sofrem com feridas evolutivas do abandono, os portadores do medo crônico são os que apresentam maiores chances de sentir-se mais desprotegidos. Isso ocorre porque elas afastam as pessoas de si, por desejarem controlá-las. Devido ao seu alto nível de insegurança, agem de forma compulsiva por monitoramento dos outros, expresso por meio de uma fiscalização atenta aos acontecimentos de sua vida, impedindo o relaxamento da atenção na relação e uma vida sentimental mais leve. Realmente, tem gente que tem um controle, uma coisa assim, eu quero controlar o meu namorado, quero controlar o meu marido, quero controlar meu filho, aquela coisa. E acaba que esse relacionamento fica doentio, ele fica tóxico. Tem um medo crônico de não de perder, de não ter. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E no final da página 57, é um outro grifo meu, eu coloquei: é um dos maiores complexos e sutis causos de autoabandono, já que a pessoa quer cuidar de todos, mas não consegue. Ela não consegue cuidar nem de si própria. O resultado é o cansaço extremo, a falta de energia para tudo, o desânimo com a vida, os maus tratos pessoais, transformando em uma rota certeza em direção a um quadro exaustivo de ansiedade. Aí a gente entra na ansiedade. Porque com alto nível de controle e ingerência da vida alheia, tornam-se pessoas pesadas nas relações, cobradores inflexíveis e muitas vezes cruéis. Eu pensei no caso daquelas pessoas, sabe, essas pessoas que acabam sendo más mesmo, fazendo maldade para os filhos, para os netos, para as pessoas de relação. Isso muitas vezes é uma culpa que elas trazem, é um medo que elas têm, porque isso vira para um lado, envereda para um lado da personalidade, que a pessoa perde totalmente o controle. Quando o controlador sente que algo está se escapando da sua ilusória capacidade de domínio, sofre com um nível elevadíssimo de ansiedade, sendo esta uma das maiores causas presentes hoje dos casos de ansiedade agudos. Quanta gente está tratando no terapeuta a sua ansiedade, desenvolve uma série de ites da vida por causa do excesso de ansiedade. Se parar para pensar, se for lá na origem de tudo isso, pode ser uma culpa, um medo, um não conseguir ter controle da situação. Quem usa muito de controle pode conseguir evitar que algumas coisas ruins deixem de acontecer, sim, mas quem deseja trabalhar pelo seu próprio bem e pelo bem alheio necessita aprender as habilidades que conferem a estabilidade emocional nos relacionamentos diante dos problemas que inevitavelmente a vida apresenta. Interessante, né? A gente não tem que evitar de ter problemas, a gente tem que passá-los. Porque a partir do momento que a gente atravessa os problemas, assim que a gente consegue vencer as crises do isolamento social, por exemplo, a gente vai sair fortalecida. Pensa nisso. Ao invés de a gente ter uma crise de nervos,
a gente nos equilibrarmos e tentarmos viver isso da melhor forma possível. É isso que está falando. Porque com o controle é possível até evitar maus acontecimentos, mas com a estabilidade emocional é possível inspirar e influir decisivamente para que as suas experiências, boas ou más, se tornem grandes aprendizados e fonte de estabilidade, de estímulo e amadurecimento. Ninguém tem o poder de controlar a vida de ninguém, especialmente nos sentimentos alheios. A gente não manda no coração de ninguém. Isso é uma verdade. Acho que todo mundo sabe que não existe, ninguém manda no sentimento de ninguém. A lição é amar a todos como são, mesmo os desagradáveis, como eles, mesmo as pessoas desagradáveis, como elas se apresentam. Ah, interessante. Pelo de gato. O controle tem uma íntima relação com o medo de perder e de que algo ruim aconteça. E de ser traído, de ficar pobre, de viver. Tem gente que tem medo de viver, de morrer, entre outros tantos. Por conta de seus temores, os controladores organizam em suas neuroses verdadeiras artimanhas com as quais se sobrecarregam com intenso desgaste energético. O equilíbrio propõe que se gaste energia fazendo o bem e não tentando evitar o mal. Já pensou nisso? Vocês já pensaram a diferença entre tentar evitar o mal e fazer o bem? Existe uma diferença. Interessante isso. O compromisso com o bem proporciona relações amorosas. O controle é uma tentativa de domínio. Interessante dizer que, com relação às suas atitudes, o controlador considera que todo esforço seu é um ato de amor. Não percebe que, no ato de querer controlar, não há amor, mas conflitos, domínio e ansiedade. No amor, há fluxo acontecendo, imprevisibilidades e realidade. O amor é libertação, o controle é doença. O amor é aceitação, o controle é medo. E no final desse capítulo, do capítulo 59, Hermance nos traz, do Livro dos Espíritos, a questão 919A, que é de Santo Agostinho, que eu achei muito interessante. E ela começa: quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de suas ações, inquire como a qualificável se praticada por outra pessoa. Pensa se ela vale a pena, se está certa quando alguém pratica essa ação que você vai fazer. Se a censurais, não podereis ter ela como legítima, como certa, quando fordes o autor da ação. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurais também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezais a opinião de vossos inimigos. Portanto, esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Os inimigos da gente não têm interesse nenhum em dourar a pílula, né? E Deus muitas vezes os coloca aos vossos lados como espelho, a fim de que sejais advertido com mais franqueza do que faria um amigo. Santo Agostinho. É interessante, né? Porque eu parei, quando eu li isso ontem à noite, eu parei para pensar e falei assim: o que será que eu pensaria se alguém resolvesse fazer vídeos no YouTube fazendo o estudo desse livro da amorosidade? Porque é muito importante para mim o feedback de vocês, porque eu quero saber se eu estou fazendo certo. Aí eu pensei, eu acho que eu ia gostar, porque aquilo que eu falei nos recadinhos, a solidão, a carência, ela não tem uma hora marcada. Hoje às 8 horas da noite eu vou ficar carente. Não. Isso ficando salvo, eu vou poder estar vendo, vou estar conversando.
Isso para mim seria uma coisa boa. Eu já buscava isso. E quando a Carol, beijo Carol, falou que ela foi procurar, quando ela não pôde mais estar presente nos estudos pessoalmente, ela procurou no YouTube se tinha alguma coisa assim. E aí eu falei, eu acho que eu tô mais ou menos. Então, gente, por favor, me passem seus feedbacks, me passem o que vocês pensam. Isso pra mim é importante. E assim eu estou tentando melhorar. Agora eu já aprendi até a editar vídeo. Tô bem feliz. Continuando. A ausência da sinceridade é um efeito da ação ilusória de controlar. Nessa ilusão, ele não percebe que as pessoas à sua volta sentem-se pressionada e constrangida, e que ganha inimigos que o detestam quase espontaneamente. Não quer escutar ninguém e não tem abertura sequer para admitir que tenha essas indecisões citadas por Santo Agostinho. A pessoa, quando é controladora, ela não quer nem saber. Será que eu tô certa? Não. Ela não passa pelo crivo da razão. Será que essa atitude que eu tô fazendo tá certa? Quando ele é controlador, ele não aceita isso. Está convicto, firme em suas deliberações e forma de pensar, seguro no seu egoísmo, que nomeia isso de amor e altruísmo. Isso não é amor nem altruísmo nunca, isso é controle e egoísmo. Observe em seus relacionamentos se as pessoas à sua volta não se sentem ofuscadas, coagidas, indispostas. Pode ser um sinal de controle. Procure saber o que pensam os que fazem parte da sua vida, inclusive seus inimigos. Você sabe que eu tenho uma certa... Não é falsa modéstia, gente. Isso não é uma falsa modéstia. Eu adoro falar, eu adoro fazer preleção, eu gosto, mas eu fico meio... Sabe, meio assim, será que eu vou estar querendo aparecer demais? Será que eu vou estar querendo ofuscar as pessoas? Então, isso é uma coisa que eu tento passar isso. Eu tento passar sempre isso no crivo. Será que tá demais? Eu fico feliz. Tudo bem que tem hora, eu não sou perfeita. Eu não sou PhD em espiritismo, eu não sou PhD em cristianismo. Mas eu tento pensar nisso, é uma coisa que eu tento fazer. E tá sendo muito bom esses vídeos que eu tô estudando amorosidade, o que é muito bom. E a gente termina o capítulo assim. Isso poderá abrir uma janela do autoconhecimento a seu respeito. Aquilo que você já ouviu mais de uma vez da parte de diversas pessoas é um sinal que a vida está lhe mandando para abrir seus olhos à realidade, ainda ignorada a seu próprio respeito. Ouça as outras pessoas, aproxime-as de você, demonstrando abertura da visão e de coração. Sua sensação de desamparo e seu medo de perder serão atenuados e você será capaz de sentir que ninguém fica abandonado no universo. É bom, né? É bom a gente se abrir, ouvir as pessoas. Eu gostei, a Claudinha mandou um feedback sobre a solidão, achei isso muito legal. Obrigada, Cláudia. Beijo enorme. Eu tô aqui para isso. Eu gosto do que eu faço e eu faço tudo isso com o coração e com muita inspiração. Eu tenho orado muito, pedido muito a Deus que me oriente, pedindo a minha mentora que me guie. Então vamos às questões desse capítulo. Vamos lá. Capítulo 4. Primeira questão é: como eu lido com os meus medos? Segunda questão: me sinto controlador ou controladora? Eu tenho medo de perder? Eu ouço o que dizem de mim? Interessante, né? A gente tem que pensar se a gente realmente ouve o que as pessoas falam da gente. Nem sempre é bom. Mas quando não é bom, a gente deve parar para pensar. Será que eu realmente não estou fazendo isso? Será que eu realmente... Eu costumo fazer isso. Olha que eu tento escutar. E de vez em quando eu atualmente, antes do isolamento social,
Eu sempre tinha um feedback bom. Profissionalmente falando, sim, eu tenho um feedback ótimo. E agora eu quero saber como pessoas. Se alguém quiser pôr um comentário, eu vou ficar muito feliz. Que a paz de Jesus esteja no coração de todo mundo, de todos que vejam esse vídeo. E tenha certeza, eu vou estar sempre aqui, pronta para acolher todo mundo que precisar de ajuda. Que a paz do Mestre reine nos nossos corações.